Olá, pessoal! Vamos lá para mais uma leitura? Capítulo 5. Você é excepcional, porque para Deus não haverá impossíveis. Lucas 1:37. Inúmeras páginas e histórias sobre o povo de Deus na sua palavra nos fazem saber que somos excepcionais, o que não se deve a nenhuma outra razão além de pertencermos a Deus. Ser excepcional significa ser notável e extraordinário, e creio que todo filho de Deus, inclusive você, se encaixa nessa descrição. O Espírito de Deus vive em nós e nada é impossível para ele. Lucas 1:37. Somos cheios de possibilidades. Não podemos compreender o quanto a nossa vida pode ser incrível com Deus, porque as possibilidades são ilimitadas. Deus disse a um homem chamado Abrão, mais tarde Abraão, que faria dele uma grande nação e que ele seria abençoado e o seu nome seria grande, bem como seria uma bênção para outros. Gênesis 12. Abraão era um homem comum, mas quando Deus o chamou para fazer algo extraordinário, ele se levantou pela fé para fazer isso. Embora tivesse passado por muitos momentos difíceis que testaram grandemente a sua fé, Abraão viu Deus cumprir a sua promessa. De um homem comum, ele se tornou pai de muitas nações e o pai da fé em Deus, um verdadeiro exemplo para outros seguirem. Empolgue-se com seu futuro e acredite que suas possibilidades não têm limites em Deus. O Senhor, ele pode lhe dar habilidades que você não possui atualmente. Pode capacitar você a fazer coisas muito além do que você poderia imaginar. Pode lhe conceder favor junto a pessoas capazes de lhe abrir portas. Sonhe grande, peça a Deus grandes coisas, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Não se preocupe com as suas fraquezas, porque elas não vão parar Deus. A força do Senhor brilha mais forte e é aperfeiçoada nas suas fraquezas. 2 Coríntios 12:9. Deus criou tudo o que vemos do nada. Portanto, imagine o que Ele pode fazer até com as mínimas coisas que você entregar a Ele. Ofereça-se a Deus. Entregue tudo o que você é e tudo o que você não é a Deus, para Ele usar como quiser. Paulo instruiu os romanos: apresentei-vos o vosso corpo, apresentando todos os vossos membros e faculdades, por sacrifício vivo a Deus. Romanos 12:1. Nesse versículo, a palavra faculdade se refere às suas habilidades. Ouvi pregadores falando frequentemente que devemos entregar tudo que somos a Deus, mas ele falou ao meu coração um dia sobre Romanos 12:1 e me disse para dar a ele também tudo que eu não sou. Isso é, as minhas fraquezas, porque ele também poderia usá-las. Ele escolhe as coisas fracas e as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. 1 Coríntios 1:27. Houve um tempo em que tive alguns problemas graves de saúde e estava muito fraca. Havia um excesso de sangramento em meus órgãos e tive de fazer uma histerectomia. Eu tomei estrogênio para compensar o que meu corpo não produzia mais e estava indo bem. Mas então eu fui diagnosticada com câncer de mama e tive de fazer uma mastectomia do lado direito. Felizmente, não precisei de quimioterapia ou radiação, porque as células cancerígenas não haviam atingido meus nódulos linfáticos. Mas não pude mais tomar estrogênio porque o tumor que eu tinha era dependente de estrogênio. A histerectomia me trouxe uma mudança repentina de vida aos 40 e poucos anos. Tive de passar por aquela transição sem o apoio dos hormônios e eu também estava trabalhando muito porque o ministério era novo e crescia rapidamente. Algumas vezes eu estava tão cansada que pensava que não poderia continuar. Mas eu mantinha um pé na frente do outro e Deus me dava força para cada dia.
Certa manhã, me levantei e estava me sentindo especialmente mal. Fui até a varanda para orar e lembro-me de dizer a Deus: não me resta muita energia, Senhor, mas o pouco que eu tenho eu entrego a Ti para que Tu a uses como desejares. Para mim, eu não tinha o suficiente para fazer muita coisa, mas Ele pegou o que entreguei e fez coisas extraordinárias. Ao longo dos vários anos que se seguiram, Deus fez grandes coisas, inclusive me dar a oportunidade de começar a ensinar Sua palavra na televisão. Se você entregar a Deus o que quer que você tenha, por pouco que seja, Ele pode fazer algo maravilhoso com isso. Lembre-se, Jesus alimentou 5.000 pessoas com nada mais do que o almoço de um menino. Mateus capítulo 14, do 13 ao 21. A entrega completa a Deus nos dá um grande poder. Nosso inimigo, o diabo, odeia qualquer tipo de progresso que façamos, mas quando nos entregamos completamente, o Senhor nos dá poder para derrotar o inimigo. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. É um versículo maravilhoso. O diabo tenta causar problemas para todos, especialmente para aqueles que estão avançando no relacionamento com Deus, mas a entrega completa nos dá poder sobre ele. Deus nos qualifica para sermos usados por Ele. Você não precisa ser qualificado naturalmente para Deus usá-lo de maneira extraordinária. Você somente tem de estar disponível e rendido a Ele. No Novo Testamento, Dorcas era uma costureira que foi ressuscitada dos mortos. Lucas era médico, Pedro era pescador e Mateus era coletor de impostos. E Jesus os escolheu como discípulos para compartilhar seu ministério na terra e ajudar a levar a mensagem do Evangelho ao mundo depois de sua morte e ressurreição. Maria Madalena, que se acredita ter sido uma prostituta, sofria o tormento de 7 demônios até Jesus libertá-la. Depois de sua salvação e libertação, ela passou a viajar com um grupo de mulheres que sustentavam o ministério de Jesus e ajudavam na obra de divulgar o Evangelho. Essas pessoas comuns fizeram coisas extraordinárias. Durante anos eu fui uma mãe dona de casa com apenas o 2º grau e que às vezes trabalhava como auxiliar de escritório. Não tinha experiência com oratório ou instrução para falar em público ou ensinar a Bíblia. Também não tinha ninguém para me mentorear, nem dinheiro. Meus amigos diziam que eu não era a pessoa certa para dirigir um ministério. Além disso, eu estava convencida de que a minha voz grave podia ser um impedimento. Quando Deus me chamou para o ministério, poucas mulheres atuavam nesse papel. Na esfera natural, tudo estava contra mim, mas Deus estava a meu favor, e isso é tudo que qualquer um precisa para ser um sucesso. Se você se levantar por fé, em obediência a Deus, Ele vai guiá-lo um passo de cada vez. A unção de Deus, a presença, a habilidade e o poder dele nos qualifica e nos equipa. Mesmo se pudéssemos fazer certas coisas naturalmente sem a unção de Deus, nossas habilidades se tornam muito mais eficazes com sua presença e o seu poder. Por exemplo, alguém pode ter uma bela voz, agradável aos ouvidos, mas se Deus ungir essa voz para cantar para ele, ela afetará as pessoas de maneira diferente do que se fizesse sem a unção dele. 2 pessoas podem ensinar a mesma mensagem da Bíblia, palavra por palavra, mas se uma é ungida para fazer isso e a outra não, a mensagem da primeira exercerá um impacto muito mais profundo. É a unção de Deus que destrói o jugo do cativeiro na vida das pessoas. Isaías 10:27. Quando alguém que é ungido para ensinar a palavra de Deus a ensina, as pessoas são libertas das mentiras e dos enganos que anteriormente as mantinham cativas. Jesus era chamado de Cristo, que significa ungido. Marcos 8:29, Atos 26:23, Efésios 4:15. Não ouvimos tanto quanto deveríamos sobre a unção. As palavras ungir e unção são usadas muitas vezes na Bíblia. No Antigo Testamento, profetas, sacerdotes e reis eram ungidos com óleo para os ofícios que ocupavam. Esse óleo representava a presença e o poder capacitador do Espírito Santo que vinha sobre eles, separando-os para o serviço que eles haviam sido chamados para exercer. No Novo Testamento, todos os cristãos são ungidos com o Espírito Santo, que nos dá poder e habilidade para fazer coisas extraordinárias para a glória de Deus. Falando a todos os cristãos, o apóstolo João diz:
E vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm de conhecimento. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. 1 João 2:20. Essa passagem não quer dizer que não precisamos mais do dom de mestre na igreja, mas sim que não precisamos que outros nos digam continuamente o que fazer, porque Deus nos ensinará através da sua unção. A unção do Senhor nos guia e nos ensina. Mesmo quando o mestre da Bíblia está ensinando a palavra, é a unção do Espírito Santo que nos ajuda a compreendê-la. Todos nós precisamos da unção de Deus. Até Jesus foi ungido para seu ministério. Ele disse: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor." Lucas 4:18 e 19. Deus não apenas unge pessoas para o ministério, como também para fazer toda espécie de coisas. Uma pessoa pode ser ungida por Deus para encorajar outras, ajudá-las, demonstrar misericórdia ou ensinar. Alguns são ungidos na área das habilidades organizacionais, nos negócios, na liderança ou nas capacidades musicais. O ponto importante a ser lembrado é que, mesmo se não formos naturalmente qualificados para fazer alguma coisa específica, Deus pode nos capacitar com a sua unção, se isso for a vontade dele para nós. Na verdade, se tentarmos operar somente pelas habilidades naturais, podemos fazer alguma coisa, mas não será o que poderia ser com a ajuda de Deus. Precisamos da unção de Deus, seja qual for a área de serviço na qual queiramos trabalhar. Essa unção é que nos faz excepcionais. Nada é pequeno demais para Deus usar de uma maneira grande. O ditado "quanto maior, melhor" está correto? Creio que não. Deus pega as coisas pequenas que entregamos ou fazemos para Ele e faz grandes coisas com elas. Moody disse: há muitos de nós que estão dispostos a fazer grandes coisas para o Senhor, mas poucos estão dispostos a fazer pequenas coisas. Creio que qualquer pessoa que quer fazer grandes coisas para o Senhor será testada. Os primeiros testes geralmente envolvem precisar ser fiel no pouco. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Lucas 16:10. Certamente fui testada a permanecer fiel para fazer pequenas coisas antes de ser promovida para fazer coisas maiores. Deixei meu emprego a fim de estudar para o ministério que eu acreditava que um dia teria. Esse passo de obediência nos deixou com pouco dinheiro para pagar as contas todos os meses. Além disso, não tínhamos nada reservado para emergências, para roupas ou para despesas inesperadas. Esse foi um enorme passo de fé e tive medo, mas eu sabia que era o que Deus queria, então Ele me deu graça para fazê-lo. Ensinei em um grupo de estudo bíblico de 12 mulheres durante alguns meses em reuniões no café da manhã em um restaurante. Depois, nosso estudo bíblico se mudou do restaurante para minha casa e cresceu para 25 ou 30 pessoas todas as terças-feiras à noite, permanecendo com esse número por 5 anos. Durante esse período, não recebi qualquer pagamento. Algumas pessoas ocasionalmente me davam uma oferta de que eu precisava muito. Quando olho para trás agora, eu posso dizer que foi totalmente incrível a maneira como Deus cuidou das nossas necessidades financeiras. Nós nunca sabíamos de onde a provisão viria, mas Ele sempre supria e isso nos ajudou a crescer em nossa fé. Depois que deixei de organizar o estudo bíblico porque senti que Deus estava me dirigindo a descontinuá-lo, fiquei sem fazer nada por um ano. Então comecei a frequentar uma nova igreja e os líderes ali me impediram para liderar um grupo de estudo para mulheres. Começou com 110 senhoras e cresceu ao longo de 5 anos para 400, 500 senhoras.
Meu salário inicial era de $65 por semana e fiquei maravilhada. Enquanto eu estava na equipe daquela igreja, além do estudo bíblico semanal para mulheres, também tive o privilégio de ensinar em uma escola bíblica 3 vezes por semana e de ensinar no culto principal da igreja, muitas vezes quando o pastor estava fora da cidade. Por 5 anos adquiri experiência enquanto trabalhava fielmente no ministério de outra pessoa. Eu fazia qualquer coisa que me impediam, mas também tinha um desejo profundo e um senso de que estava sendo chamada para construir o meu próprio ministério. Então, mais uma vez, eu senti Deus me direcionando a fazer uma nova mudança. Então, deixei minha posição na igreja e comecei a transmitir um programa de 15 minutos em diversas estações de rádio. Também ensinava em algumas reuniões semanais na região. Depois de algum tempo, o nosso ministério começou a crescer, mas isso aconteceu muito lentamente. Fizemos centenas de reuniões com menos de 100 pessoas, mas eu me preparava e ensinava como se tivesse uma audiência de 10 mil. As reuniões cresceram gradualmente. Por fim, fomos para a televisão uma vez por semana. E após algum tempo, expandimos para um programa diário. Então começamos a promover conferências em hotéis, em salas de reunião maiores e finalmente em arenas. Nosso ministério se espalhou para fora do país, fora dos Estados Unidos, e agora é transmitido para todo mundo em mais de 100 idiomas. Tive o privilégio de fazer 67 viagens missionárias, inclusive conferências, e de ministrar pessoas em vários países. Também tivemos o privilégio de financiar evangelismo aos pobres, construção de orfanatos, mais de 1.000 poços artesianos, edificação de escolas, hospitais e clínicas médicas. E enviamos mais de 3 milhões de livros de minha autoria para presídios. Distribuímos 60 milhões de livros ao redor do mundo em mais de 100 idiomas. Tudo isso pode parecer impressionante para você, mas levou 45 anos e para mim pareceram longos anos, com muito trabalho árduo e períodos de espera entre cada explosão de crescimento. Muitas vezes tive de ler e reler Zacarias 4:10, que nos encoraja a não desprezar os pequenos começos, porque Deus se alegra em ver a obra começar. Ele apenas quer que comecemos em obediência ao seu chamado. Quando pensamos em Jesus, pensamos nos grandes milagres que ele realizou, mas também houve pequenos feitos. Ele lavou os pés dos discípulos e preparou o café da manhã para eles. Seu primeiro milagre foi transformar água em vinho para fazer com que um banquete de casamento corresse bem. Ele parava durante as viagens para ajudar qualquer um que lhe pedisse ajuda, independentemente de quem fosse. Costumamos estudar os passos de Jesus, mas talvez devêssemos estudar as paradas de Jesus. Geralmente estamos ocupados demais sendo religiosos para parar e ajudar os que estão necessitados, mas Jesus não estava. Jesus percebeu Zaqueu, um coletor de impostos muito odiado, empoleirado em uma árvore tentando vê-lo e foi à casa dele para jantar. Lucas 19. Ele viu os ricos colocando suas ofertas no tesouro do templo e viu a viúva. Ele viu a viúva que colocou 2 pequenas moedas de cobre, menos que o valor de 1 centavo hoje. Lucas 21. Ele disse que ela havia feito uma grande coisa. Os ricos deram da sua abundância, mas a pobre viúva deu tudo o que tinha e ainda se prega sobre ela mais de 2.000 anos depois. Jesus não olhou para a quantidade que ela deu, mas para o sacrifício que ela fez. Jesus chorou pela incredulidade, pela dor no mundo. João 11:35. Ele fez sua entrada triunfal em Jerusalém sobre um jumento. Mateus 21. O jumento não era um animal muito impressionante, mas esse ato de humildade ainda nos impressiona hoje. Estou bem certa de que eu teria escolhido um cavalo branco com uma sela adornada de joias. E você? Por menos que você possua ou pensa que pode fazer, ofereça isso a Deus e Ele fará grandes coisas. Se você for fiel no pouco, será levado a governar sobre muito. Mateus 25:23. Você é excepcional e fará coisas extraordinárias, porque com Deus tudo é possível.